põe o futuro, o presente, que vale o futuro. Deus quer ver a tua sinceridade. Deus, Ele quer ver a sinceridade da gente. Ele não quer gente perfeita. Se quisesse gente perfeita, não teria dado o único que é perfeito, que é o Filho dele, que é o Senhor Jesus. Se nós fosse tudo perfeito, não carecia Jesus morrer por nós. Porque nós somos imperfeitos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que a Bíblia diz lá em Romano, que o salário do pecado é a morte, mas o dono de Deus é a vida eterna. O salário do pecado. Então, a Bíblia diz, maldito o homem que se pendurar uma madureira. Então, o nosso Cristo se fez maldito por nós, senão nós que ia ser maldito. Mas daí, bendito, bem-aventurado é os anos que vem das alturas. Pra você ver, então Jesus, ele morreu, ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele se tornou bendito. Ele é o próprio, lê em João, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e o verbo era Deus. Imagina, qual amor mais humilde de Deus, sendo Deus, e se fazer ser humano, que ele não era falho, teve que se fazer que nem nós, teve os mesmos prazeres como homem, teve prazeres e não caiu. Teve vários prazeres, foi tentado por diabo, 48 jejuou, porque se ele não deixasse um pouco da glória dele de Deus, não ia valer o sacrifício. Então, ele é poderoso e se fez carne, ser humano, para ver o que o ser humano passava. Porque por causa de Adão e Eva, do fruto, pecaram, né? A Eva não pode ver uma cobra. E o Adão, no lugar do Adão ter responsabilidade, e Deus falou, comeu do fruto do bem e do mal, e a Eva falou, o Adão falou, foi a mulher, e o Adão não foi um banana, no lugar dele, nós somos banana também, a mulher falou uma coisa e não, e no lugar dele assumir a responsabilidade, ele falou, a mulher que você me deu, Deus, foi a Eva, mas os dois, a responsabilidade era do Adão, então Deus viu que não somente foi a Eva, os dois foram culpados, foi Eva e Adão e a Eva, isso que acontece hoje em dia, mas por isso que veio que diz lá, que anunciará, né, que entrará da Galileia nascer, uma virgem, né? Aí, ele nasceu, aí da Dona Maria, Senhor Jesus, porque a obra de Deus, e Deus escolheu, entenda, Deus escolheu a pessoa, porque Deus não vê como o homem, nós lembramos de Davi pecou, ele pecou, mas ele se arrependeu e não pecou mais. Salomão continuava pecando, filho dele. Então, e Saul, aquele que morreu pela espada, ele podia pedir perdão para Deus, antes de Cristo, podia pedir perdão para Deus e se arrepender. Ele não, ele falou, Davi veio usurpar o meu trono. Ele andava com Deus, mas depois ele pecou. Ele tinha que tocar a harpa para fugir o espírito maligno da parte de Deus. Davi tocava a harpa. Então, Deus tem um ungiu para você. E Davi, ele foi mas ele pediu perdão e falou, Deus, não me tire teu espírito. O filho da Betseba, isso eu vou contar todo dia. O filho de Davi morreu, mas teve outro filho, que é o Salomão, né? Então o pecado tem essas consequências. E a Bíblia diz lá, no mundo vos tereis aflição de bom ânimo e vencer o mundo. Mas vamos voltar agora aqui com a boiada. Não vamos pôr a carroça, eu falei assim, eu vou falar, não vamos pôr a carroça em frente da boiada. Porque senão, como é que vai puxar a carroça na frente? Depois põe o boi na frente para a carroça puxar atrás. Então diz lá, depois de 2 dias, está no capítulo Oséias, versículo 2. Depois de 2 dias, nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então esse é muito forte. O próprio Deus, está na Bíblia, diz lá que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que não pereça, mas tenha vida eterna para aquele que crê. Então, não adianta você só acreditar no Filho de Deus, no Senhor Jesus. Você tem que crer para ter vida eterna. A Bíblia diz lá. Então, vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou. Então, o nosso Deus, como Deus, Ele deu seu Filho Jesus, despedaçou, porque senão nós que ia ser despedaçado. Porque nós já estávamos no pecado quando Adão e Eva comeram o fruto. Então, por isso que o Filho de Deus é essa missão na Terra, que a Bíblia diz, Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que não ter vida eterna. Mas a Bíblia também diz lá que Deus enviou o seu Filho unigênito para destruir a obra do diabo, que é o pecado. Destruiu. Quando Jesus morreu, o diabo cantava alegre. Mas quando Jesus ressuscitou, o diabo perdeu. Se desesperou. Você vê. Então diz lá, vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará e feriu, nos dará ferida. Depois de 2 dias,
nos dará a vida, ao terceiro dia ressuscitará e viveremos diante deles. E o momento, mensagem de fé.